Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Gabriel, vereador Chumbinho, boa tarde, secretários e os membros. Na verdade é o seguinte, essa reunião foi marcada para hoje, junto com nós, vereadores aqui, a pedido de um integrante dos artistas, né? O meu assessor procurou o meu assessor Nosor, para saber mais informações e detalhes de como está a situação deles durante essa pandemia. Desde o ano passado eles não estão sendo prejudicados, sem trabalhar, e daí, por isso, é o motivo dessa reunião, secretária. Daí eu peço o esclarecimento sobre os devidos fatos. Boa tarde, vereador Genivaldo, boa tarde, vereador Gabriel, vereador Chumbinho, e a todos que estão presentes e que vão acompanhar essa reunião também. Eu queria dizer que, na verdade, assim, a gente pode ir por, vamos dizer assim, por etapas para poder fazer os esclarecimentos, né, aos vereadores, né, aqueles que têm ainda dúvidas em relação aos repasses da Lei Aldir Blanc, que foi a lei de auxílio emergencial à classe artística, né, que foi sancionada pelo governo federal no ano passado, e da forma como esse recurso chegou ao município. Nesse sentido, para que as informações fiquem claras e, vamos dizer assim, de que todas as pessoas que participaram efetivamente desse processo desde o início, por isso que eu trouxe para essa reunião o servidor público Moacir Lopes, que é nosso analista lá na Secretaria de Cultura, e que acompanhou o processo desde o início do repasse e também, né, das tratativas, né, com a classe artística, no sentido, né, de como que seria feita essa distribuição. Também convidei para essa reunião o presidente Wellington, que é o nosso presidente do Conselho Municipal de Política Cultural do município, porque o Conselho Municipal ele é um órgão deliberativo e consultivo, então ele também é um órgão fiscalizador da política pública, assim como a Câmara de Vereadores. Trouxe também para essa reunião a Cristiane Cândido, que é hoje, né, servidora dentro da Secretaria de Cultura, mas que também é vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural e integra o comitê da Aldir Blanc, e também a Priscila Tureta, que é a nossa servidora e nossa diretora de cultura também, que também está aqui integrando a Secretaria da Cultura. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o Moacir Lopes, para que ele possa explicar de que forma que o recurso da Lei Aldir Blanc chegou ao município de Toledo, possa detalhar a questão dos recursos que foram distribuídos e como eles foram distribuídos conforme está previsto a lei, que estava detalhada em 3 incisos, então, em 3 categorias para a distribuição desses recursos. Obrigado. Boa tarde, vereadores, boa tarde a todos. Se eu entendi, o Legislativo gostaria de ter conhecimento do que aconteceu e como aconteceu a ação da Lei Aldir Blanc, né? Então, assim, a Lei Aldir Blanc, como todos sabem, é um recurso federal, uma lei que foi editada pelo governo federal, repassando recurso para ser aplicado no segmento cultural. Essa lei, ela trouxe lá a previsão financeira de repasse aos municípios baseado na população e baseado nos recursos que são distribuídos ao município pela legislação fiscal lá. Então, veio um valor um pouco acima de R$900 mil, e essa lei, para o município de Toledo. E essa lei tinha, então, 3 incisos, sendo que o primeiro deles era um repasse de recurso pessoal, aquela ajuda emergencial que foi dado para o segmento civil, então foi dado para o segmento cultural aí, mas, enfim, esse inciso 1, ele é de responsabilidade do governo do Estado, ele recebeu uma verba específica para fazer esse repasse. Então, aquelas pessoas do segmento cultural que teriam interesse deveriam se manifestar junto ao Estado, de acordo com as regras que o Estado iria colocar para fazer esse repasse. O inciso 2, ele tinha por objetivo ajudar as empresas e os grupos formais e informais na sua manutenção para garantir a sobrevivência desses grupos. E o inciso 3, eu já falo de recursos, de valores, né? Então, e o inciso 3 tinha por objetivo fomentar atividades culturais durante esse período, até para que esses artistas pudessem também ter um ganho. A Secretaria da Cultura, e é uma exigência da lei, que todos que tivessem interesse em receber deveriam estar cadastrados em uma plataforma cultural. Poderia ser municipal, estadual ou federal, que seja.
mas o município de Toledo determinou que todos deveriam estar na plataforma do cadastro municipal lá de cultura e orientou, divulgou, publicizou isso em rádio, no jornal, no órgão oficial, através do conselho foi levado isso para o segmento cultural. O comitê foi formado para gerenciar, para tratar esses recursos da lei e também dentro dos seus segmentos foi feita a publicidade desses recursos, da disponibilidade desses recursos. Todos aqueles que haviam se cadastrado e tiveram interesse responderam um questionário virtual que foi disponibilizado e baseado nessas respostas foi definido qual o valor que seria repassado para cada tipo de grupo ou de acordo com a sua necessidade efetiva. Tinham empresas lá que tinham toda uma estrutura com locação de imóvel e tudo mais, e outras simplesmente era uma coisa menor. Enfim, baseado nisso, o município destinou um valor acima de R$600 mil para o inciso 2, e nisso tinha um benefício de 69 entidades, vou chamar dessa forma, formais e informais, 69 foram beneficiados com recursos. O menor valor foi R$6 mil e o máximo valor foi R$18 mil. Desses 69, teve uma entidade que se viu sem condições de apresentar os documentos mínimos e desistiu de pegar o recurso, R$8 mil. O restante do valor, ele foi destinado para o inciso 3. E de acordo com o valor estabelecido, o comitê chegou ao entendimento que, pensando no número de artistas que poderiam estar precisando desse recurso, estabeleceu lá prêmios, 323 prêmios, que seriam em duas modalidades. Uma modalidade individual ou um par, ou um coletivo, trio ou mais pessoas que receberiam R$1.500. Foram estabelecidos 223 prêmios para prêmios de R$600 e 100 prêmios com o valor de R$1.500. O trabalho se resumia simplesmente a um vídeo disponibilizado da plataforma do YouTube. Esse link seria nos encaminhado e o artista, a pessoa que estivesse trabalhando no segmento ali, ia fazer uma apresentação de si, da sua arte, da sua apresentação, enfim. E foram validados apenas 223 prêmios. Não foram validados mais, por quê? Nós tivemos, acho que 2 ou 3 lá, que não quiseram refazer, porque estava fora das normas estabelecidas, e os demais simplesmente não tiveram pessoas interessadas em comparecer. E isso gerou essa sobra de recursos que hoje está na faixa de R$136 mil. Esse recurso, em função de tudo que aconteceu, de trabalhos demandados para viabilizar o repasse, principalmente o repasse do inciso 2, que era um subsídio, não houve tempo hábil para fazer novas ações. Isso. Não houve tempo para fazer novas ações e gastar, vamos dizer dessa maneira, esses recursos que sobraram. E nós teríamos que ter devolvido esse dinheiro para o governo do Estado, para o fundo estadual, e depois veio uma determinação alterando isso, e essa alteração determinava que esse dinheiro deveria ser mantido nas prefeituras, até que novas ordens surgiriam. Existiu um movimento, tanto da Confederação Nacional dos Municípios, quanto aqui da Associação Paranaense de Prefeituras, para que, e outros, assim, pelo resto do país, para que o governo federal permitisse a execução desse recurso ainda durante o ano de 2021. Mas isso, até o presente momento, não foi autorizado, não foi aprovado. Tá? Então, no que diz respeito à Lei Aldir Blanc, a aplicação da Lei Aldir Blanc no município de Toledo, os recursos foram disponibilizados conforme eu falei, né? Foram feito o repasse de subsídio do inciso 2 e foi feita a premiação por conta dos trabalhos apresentados no inciso 3. O restante do recurso, ele encontra-se disponível no município para ou devolver para o governo federal, conforme a última ordem que veio, ou reaplicar caso aconteça uma alteração. Mas o que a legislação inicial diz
é que o dinheiro deveria ser repassado para o Fundo Estadual de Cultura, se não fosse aplicado. Se tiverem perguntas, eu estou disponível para responder. Boa tarde, senhora secretária. Obrigado pela explanação, senhores vereadores, senhores assessores. Você falou que tem uma sobra de 136 mil retidos e que não houve a adesão de mais ou menos 100 apresentações que não foram supridas, né? Tá, aí a pergunta é, todo esse pessoal que trabalha na noite, que vive da música, a maioria foi contemplado, esses que não foram aprovados, você falou que não foi contemplado, foi porque não foi aprovado ou porque não houve comparecimento? Não houve comparecimento por parte deles, né, uma vez que foram disponibilizados, conforme eu falei, 323 prêmios e a gente só concedeu 223. Eles não procuraram, a secretaria não participaram do edital. Ou seja, agora então está sendo destinado, dizendo que se esse recurso não for aplicado, ele vai ser devolvido ao Fundo de Cultura do Estado, salvo que se chegar a alguma ordem. Essa ordem para aplicação, vocês aguardam do Ministério da Cultura ou de onde vem? Tá. E digamos que vocês não podem fazer movimento nenhum agora, nem virtual, muito menos presencial, ou talvez poderiam, e a ordem não chega. Ou seja, por mais que os artistas vão requerer esse valor que lhes é de direito nesse momento, segundo os incisos 1, 2 e 3, não se pode porque não vem ordem de cima. Essa ordem tem que vir, então, do Ministério da Cultura, é isso? Respondendo a sua pergunta, vereador Chumbinho, no ano passado, até quando a gente estava fazendo a transição do governo, né, na época eu conversei com o ex-secretário Demilson, né, e existia, né, no dia 30 de dezembro, para vocês terem uma ideia, 30 de dezembro, no dia 30 de dezembro, foi editada uma medida provisória pelo presidente da República, né, orientando os municípios, né, isso sim, via Secretaria Especial de Cultura, que hoje nós não temos mais Ministério, né, da Cultura, Secretaria Especial de Cultura, que é ligada ao Ministério do Turismo, de que os municípios, então, não fizessem a devolução desse recurso para o Fundo Estadual da Cultura e que aguardassem novas instruções. Desde então, trazendo um histórico, né, a última informação oficial que nós, Secretaria de Cultura, temos é que tramitou, né, na Câmara dos Deputados, já tramitou, né, no Senado, na verdade, foi sancionado, né, foi aprovado na semana passada, a prorrogação do prazo para prestação de contas e execução de recursos até dezembro deste ano. Só que ainda aguarda sanção presidencial. Nós ainda estamos aguardando o presidente da República sancionar o que foi aprovado no Congresso Nacional. Enquanto não sair essa autorização do presidente da República, os municípios não podem mexer no recurso que está depositado no Fundo Municipal de Cultura. Este saldo que o Moacir estava explicando, que nós temos dentro do Fundo Municipal de Cultura, para lançar um novo edital ou uma nova iniciativa, né, como queiram, para que os artistas possam se cadastrar novamente e tentar acessar esse recurso. Então, nesse momento, nós não temos poder sobre esse recurso. Esse recurso está no Fundo Municipal de Cultura. Última pergunta, daí eu encerro aqui. E não existe condição orçamentária de o município fazer esse aporte em prol dessas pessoas que vivem exclusivamente da noite? Eu nem estou falando do pessoal de bandas, segmentos culturais que desenvolve arte como hobby, estou falando daquelas pessoas, os pequenos mesmo, que sobrevivem exclusivamente da noite, que ganham aí seus R$2.000, R$2.500 por mês. Não existe possibilidade e probabilidade do município aportar esses recursos a título emergencial, como está sendo feito aí, fizemos uma lei emergencial para pessoas em extrema pobreza, o que não é o caso dos artistas, né? Então, outra coisa que a gente percebe é que se eu tivesse nessa linha, eu gostaria de apresentar um trabalho e receber o valor, e não a título de gratuidade, que fosse um show virtual, que fosse uma apresentação no teatro, que fosse uma apresentação no Lago Municipal, transmitido pelo YouTube,
mas que o município pudesse aportar isso, porque essas pessoas não podem ficar esperando essa indefinição lá. Eu sei que o município vai gastar e depois não vai ser restituído, vocês não podem pegar desse valor lá para repor no caixa do município. Mas tem que, de repente, ter um estudo, ver se o município não consegue ele próprio fazer, pelo menos aí nos 60 dias, um evento, 2 eventos que seja de forma como já foi feito, para que esses artistas não recebam nada gratuitamente, porque não é essa a intenção. A gente tem conversado com muitos, eles querem apresentar o trabalho e receber pelo trabalho, né? Então fica aqui minha última pergunta e obrigado pela atenção. Só complementando a questão da Aldir Blanc ainda, vereador, na verdade, esses recursos que os artistas receberam via Aldir Blanc, existe agora 2 etapas seguintes, que é da contrapartida e da prestação de contas. A contrapartida, justamente, esse recurso não caiu limpo, vamos dizer assim, no bolso dos artistas. Eles vão ter que ainda fazer apresentações culturais. Todos eles têm essa obrigatoriedade de fornecer apresentações culturais ao município. Então, sim, nós temos uma gama muito grande de apresentações para acontecerem ainda esse ano, no momento que a pandemia nos permitir e que vão acontecer. Falando especificamente sobre o orçamento da Secretaria da Cultura, né, nesse seu questionamento. Eu gostaria, e o Moacir pode me ajudar também nesse sentido, as meninas que são servidoras na Secretaria também podem complementar. Para o vereador ter uma ideia, o orçamento da Secretaria da Cultura, se não é o menor, talvez seja o segundo menor orçamento do município. Nós temos um orçamento em torno de 3 milhões e meio de reais. 3 milhões e meio de reais. Né? Isso é o valor de uma obra, né, que a gente tem de uma estrada rural, que a gente tem de uma reforma de uma escola. Esse é o orçamento total da Secretaria da Cultura. Sendo que desses 3 milhões e meio, praticamente 50% desse orçamento da Secretaria de Cultura é para folha de pagamento, despesa fixa da Secretaria. 1 milhão e meio em despesas fixas para folha de pagamento. Me ajuda aí, Moacir. Nós também temos despesas de mais de 1 milhão de reais para manutenção dos espaços. A Secretaria de Cultura comporta o Teatro Municipal, o Museu Histórico Willy Bart, a Casa da Cultura e a Praça do Céu das Artes. Então, nós temos também despesas fixas de manutenção desses espaços. Então, o que nos resta de orçamento de recursos livres para a realização das atividades da Secretaria de Cultura não chegam a 400 mil reais. Total, no ano. Só para vocês terem uma ideia sobre o orçamento da Secretaria da Cultura, e eu estou aqui na presença do presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, né, da vice-presidente e também dos servidores da Secretaria, que podem confirmar essas informações. E, é claro, vocês, como vereadores, também têm acesso a essas informações. Então, assim, vereador, dentro do orçamento, e eu estou falando do orçamento que eu tenho hoje, esse ano, que foi um orçamento que foi constituído no ano passado, pela antiga gestão. No orçamento que eu tenho hoje dentro da Secretaria da Cultura, somente por uma decisão, que eu não tenho poder para isso, enquanto secretária, uma decisão de remanejamento orçamentário, de suplementação orçamentária para a Secretaria da Cultura realizar uma ação como essa, como o vereador está propondo. Que não é... Isso, exatamente. O vereador que já foi secretário compreende muito bem isso. Então, assim, essa é a realidade da Secretaria da Cultura. E, assim, sem tirar a nossa responsabilidade no sentido, né, do desenvolvimento, né, das ações culturais, e respondendo também a sua pergunta, sim, desde o início do ano nós já discutimos dentro da Secretaria, já dialoguei isso com o presidente do CMPC, de que nós teríamos desejo de ter uma iniciativa municipal, mas para que isso aconteça, nós precisamos de recurso. Sem recurso, nós não temos como realizar. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Acho que essa reunião é muito importante. Estive lá com a secretária Rocelane, deve fazer uns 15 dias, né? 3 semanas, numa segunda-feira à noite, com o pessoal de eventos, e estou no grupo lá daquele pessoal
está lá setor cultural, eu imagino que tem uns 50 grupos assim, né, secretária de WhatsApp. A gente tem acompanhado tudo isso. E lá foi especificamente quanto à questão Aldir Blanc. E eu queria fazer uma pergunta, porque assim, quais foram os... Eu sei que teve a comissão de aprovação e tudo mais. Aí tem aquela lista, né, dos artistas que agora o pessoal está se credenciando, né? Eu não lembro, não sei o nome correto. Se quiser me cortar, pode... Isso, vereador. Os artistas, para participar dos editais, na verdade, de qualquer edital de chamamento público, da política pública de cultura, vamos dizer assim, né? Isso é um ordenamento jurídico nacional que vem para o estadual e que vem para o municipal. E aquilo que o Moacir comentou de estar cadastrado num sistema de cadastro, aqui no município de Toledo nós temos o Sistema Municipal de Cultura, que é o sistema de informações e indicadores culturais, que foi implantado no município no ano de 2012, por lei, pelo ex-prefeito José Carlos Schiavinato, à época. Né? Então, em Toledo está dentro do ordenamento jurídico da política pública de cultura, nesse sentido. Então, esses artistas têm que se cadastrar dentro do Sistema Municipal de Cultura. É um primeiro pré-requisito, não é a garantia. É um primeiro pré-requisito para que a Secretaria saiba que eles não são invisíveis diante da Secretaria da Cultura. Eu vejo, já está tendo uma movimentação para o pessoal se cadastrar. Acho que teve um evento essa semana, até transmitiram ao vivo. Acho que foi bem importante isso, porque já é realmente esse primeiro passo, né, para esse pessoal. E eu queria pedir, se muitos ficaram de fora por esse motivo, então, que chegaram a procurar, mas não conseguiram se cadastrar, ou não tem nada a ver? Pode me cortar a hora que precisar, gente, por favor. A maioria desse pessoal acabou não procurando a secretaria no momento em que o recurso estava aberto, que os editais estavam disponíveis. Foi mais uma questão de prazo do que de outras questões, né? Foi mais uma questão de procura mesmo do pessoal, porque eu lembro que foi divulgado durante... Eu lembro que foi amplamente divulgado nas redes sociais, o pessoal fez um esforço, e até lá sugeriram, e repito aqui a sugestão que fizeram lá naquela reunião para a gente, para que, com o cadastro que eles têm na prefeitura, que faça o contato direto com eles, né, caso esse valor vier aí, na questão de quem já tem alvará desse sistema, o pessoal que está no sistema, que está se cadastrando, acho que seria bacana. Mas, assim, outra pergunta, quanto à prestação de contas, o pessoal já tem prestado contas ou aguarda ainda? A prestação de contas está acontecendo, já houve apresentação por parte de todos eles, nós estamos conferindo isso dentro da secretaria, existem algumas irregularidades ali que estão sendo apuradas e solicitando que eles façam a correção para evitar que tenham que devolver recurso. Tá? Eu vou aproveitar essa fala que você fez antes sobre o cadastro da prefeitura. Eu sou administrativo, estou na Secretaria da Cultura, estou conhecendo cultura há 1 ano e meio aproximadamente, mas assim, não há como a Secretaria da Cultura buscar o artista através de um cadastro que ele tem dentro da prefeitura, porque a Secretaria da Cultura é uma secretaria para esse segmento, a Secretaria da Cultura tem um conselho, a Secretaria da Cultura tem um cadastro para os artistas, e os artistas eles se conversam entre si, existe uma interação entre eles, e é muito, digamos assim, com tudo que foi publicizado, é muito esquisito que eles digam que não tomaram conhecimento, que não sabiam. E não é também o papel, eu entendo, da Secretaria, ou mesmo do Conselho Municipal, até do Conselho talvez até seja por conta dos segmentos, mas não era obrigação do comitê procurar artistas, né? Porque quem está se afogando está gritando, está batendo os braços, está fácil de ser visualizado, né? Conversa com um, conversa com o outro. E o que eu acho principal, né? Falei que existe uma Secretaria de Cultura. O principal é o artista estar ligado com o seu ente maior, né? Ele tem que buscar conversar com o seu ente maior, que seria a Secretaria. E todos que procuraram foram atendidos nesse sentido. Legal, é importante esse esclarecimento, até porque aqui é um bate-papo para que a gente possa amadurecer e a gente traz o que o pessoal nos pede para que a gente possa avançar, né, buscar soluções, como o prefeito sempre fala, acho que isso é o importante. E eu lembro, assim, e até isso para alguns que naquele dia que estava conversando, que foi publicizado, inclusive eu
tenho no meu Facebook particular uma postagem chamando os artistas, né? Então, eu me lembro dessa época. E acredito que a gente possa aí avançar também, até nessa questão que o Chumbinho comentou, e que a secretária já havia falado lá com o vice-prefeito naquela reunião, sobre essa questão da disponibilidade, talvez, de um recurso para que se faça um tipo de auxílio. A gente sabe da dificuldade, mas se depender da Câmara aprovar isso, acho que é bem tranquilo. E acho que a melhor forma, porque assim, o que muitos falaram lá, gente que não precisava recebeu. Mas a questão ali não era de quem precisava, né? Era quem se habilitava do setor. Então isso também é importante deixar claro, porque não foi, na verdade não é um auxílio emergencial, é outra questão, né? Então, acho que esse recurso que se porventura vier poder acontecer por parte do município, que seja talvez direcionado como um auxílio, não um auxílio emergencial, mas numa troca de serviço, mas para quem realmente está necessitado. Não sei como seriam os critérios da seleção, mas acho que seria importante focar nisso, né? Vereador, só para complementar aquilo que tu está dizendo, nesse sentido do acesso ao sistema municipal, né, de indicadores e de informações culturais, né, que está no site do município, existe uma abinha bem específica, um bannerzinho que a gente chama, né, que tem lá CMC, né, dentro do site do município, e que os artistas entram nessa aba. Ela é uma aba pública, que se vocês quiserem entrar lá para olhar, vocês vão encontrar todo o mapeamento cultural, né, do município, né, porque isso estava previsto nessa lei que foi criada lá em 2012 como uma obrigação para os municípios, né? E Toledo, nesse sentido, vereador, ele sempre teve uma política muito séria, né? Os gestores que passaram, foi implementado o Sistema Municipal de Cultura, foi criado o Conselho Municipal de Política Cultural, foi criado o Fundo Municipal de Cultura. Teve municípios que não receberam o recurso porque não tinham Fundo Municipal de Cultura. Diversos municípios aqui da região não acessaram o recurso porque não tinham implementados o seu Conselho Municipal de Política Cultural, o seu Fundo Municipal. Então, nesse sentido, Toledo é exemplo. Toledo é exemplo nesse sentido. E, sim, nós temos que avançar e promover oficinas de capacitação, como naquela oportunidade que tu também estava presente. Eu, enquanto secretária, assumi o compromisso de oferecer uma oficina de capacitação. Eu sei que isso foi feito no ano passado também, né, pelos antigos gestores, no sentido de mostrar como se acessava o sistema. Nós fizemos, na última sexta-feira, uma live explicando justamente sobre isso. Qual é a função do conselho? Porque muitos artistas até nem sabem que Toledo tem conselho de cultura. Falei sobre conselho, falei sobre fundo, falei sobre a Lei Aldir Blanc, falamos sobre o Sistema Municipal de Cultura. Essa live está depositada dentro da fanpage da Secretaria da Cultura e também no canal do YouTube da Secretaria. Neste momento, a gente conseguiu abranger um grupo específico, mas é claro que eu sei que isso tem que ser uma ação constante, para que a gente vá, aos poucos. Apareceram pessoas aquele dia que trabalham com arte, com cultura, realmente isso, que não tinham a informação. Mas a gente tinha, naquele dia do nosso encontro, pessoas que trabalham com fotografia e com audiovisual, pessoal que trabalha com figurino de circo, que estavam ali e que não sabiam disso e que não estavam cadastrados no mapa cultural. Então, a gente sabe disso, que existe essa, vamos dizer assim, essa necessidade ainda de nós avançarmos, né, do nosso sistema municipal de informação, porque isso é o que rege a política pública de cultura. Nós precisamos de dados para fazer a política pública, para saber quem a gente tem que atender e onde a gente tem que chegar. Então, esse é um banco de dados extremamente importante. Nós iremos promover mais ações nesse sentido, de oferecer capacitação, né, para os artistas, né, junto com o Conselho Municipal de Política Cultural, porque isso está previsto em lei, que o Conselho Municipal de Política Cultural e a Secretaria da Cultura desenvolvam, né, essas ações. Então, existe esse compromisso da Secretaria que faremos mais oficinas de capacitação, mas nós também precisamos que a classe artística, os fazedores, os trabalhadores da cultura, de um modo geral, que integram a cadeia produtiva da cultura, também busquem a Secretaria. Também busquem a Secretaria para informações. Nós estamos à disposição para informação, para auxiliar nos processos, mas até naquele momento nós sugerimos fazer uma capacitação em grupo,
porque nós não temos servidores suficientes para fazer atendimento individual. Né? Dentro da secretaria, nós temos um diretor e 3 coordenadores, né, que ficam ali, vamos dizer assim, mais compondo o grupo junto com a secretária para a efetivação, e servidores dentro das suas funções. Então, nesse momento, eu teria somente a Cris para poder auxiliar nesse processo. Então, a gente não tem como fazer, às vezes, individualmente. Naquela semana, mais de 30 pessoas ligaram para a Cris. A gente parou todas as atividades da secretaria para atender individualmente a cada demanda que chegou. E daí a gente não consegue desenvolver as outras ações que são da nossa competência e responsabilidade. Então, sobre o sistema, seria isso. Sobre o recurso em específico, assim que tiver, né, a orientação e a determinação, né, do governo federal que a gente possa realizar uma nova iniciativa, e a gente ainda tem que ver também se vai haver uma nova orientação em relação a isso, porque assim a gente não pode direcionar o recurso, né? E nós também não podemos restringir que uns participem e outros não participem. Toledo tem 136 mil. Né? Tem outros municípios, como, por exemplo, Foz do Iguaçu, que até tem 500 mil. Tem outros municípios que sobram muito mais recursos. Toledo foi extremamente eficiente no ano passado na realização da distribuição do recurso da Aldir Blanc. Então, assim, nós temos 136 mil, mas pela lei nós não podemos restringir, a não ser que venha alguma determinação do governo federal de que quem recebeu já não recebe agora. Nós, enquanto secretaria, não temos autonomia para fazer esse tipo de definição, legalmente. Só, antes de fazer uma pergunta, primeiro deixar até o reconhecimento a todos os gestores que já passaram pela Paz da Cultura e servidores, porque apesar de toda ser a capital da cultura, se faz milagre, né, na pasta. Se tem que fazer milagre, a gente sabe disso. Então, fica registrado esse reconhecimento. Uma pergunta que eu tenho é quanto à questão do auxílio emergencial. Quem recebeu o auxílio emergencial não pode receber esse recurso, né? A Lei Aldir Blanc previa que quem tivesse recebido aquela ajuda emergencial não poderia receber a ajuda emergencial do inciso 1 da Lei Aldir Blanc. Não significa que ele não poderia, fazendo parte de um grupo, né, esse grupo não receberia recurso no inciso 2. E também não houve restrição que ele não pudesse apresentar um trabalho para ser premiado, como a gente chamou de prêmio, né, do inciso 3. São coisas distintas. Eu, músico, baterista, puxador de cabo lá, né, o caboman, recebi auxílio emergencial, aquele auxílio emergencial. Mas eu faço parte de um grupo lá que eu não posso receber o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc do inciso 1. Mas a minha empresa que trabalha com aquela coisa lá, poderia. Tá? E poderia apresentar um trabalho e receber um dos prêmios que foi disponibilizado também pelo inciso 3. Moacir, até eu acho que é importante, porque naquele dia da reunião também, eu até nem sabia, não tinha como responder, porque eu não tinha informação. É um dos questionamentos que o pessoal falou, justamente isso, né? Assim, se vier nova iniciativa, né, o recurso novamente, porque agora, na verdade, o governo federal também está disponibilizando novamente auxílio emergencial, né, mais algumas parcelas. E o pessoal falou assim, não, eu tenho que recusar, se eu receber esse dinheiro, eu não vou poder acessar o recurso da cultura. Então, o pessoal ficou na dúvida também em relação a isso. Cristiane, quer falar alguma coisa? Na verdade, assim, eu ia só comentar em relação a isso, que a gente não pode, considerando que esse recurso da Aldir Blanc está parado, bloqueado, vamos dizer assim, hoje, a gente não pode dizer para o artista, nós vamos fazer uma ação, então se você pegar lá, você não vai poder pegar aqui, ou deixe de pegar lá para você pegar aqui. Isso é assumir um compromisso que nós não podemos ter, né? Então, é da opção de cada um. O que precisa fazer é ler realmente o que está a lei, que a lei diz que a execução era até dia 31 de dezembro. Se surgir, é como a secretária Rocelane falou, tudo vai ser fato novo, que todos nós vamos tomar conhecimento a partir desse fato novo. Tudo vai ser novidade, tá? Então é isso, né, secretária? Né, Moacir? Quer falar alguma coisa, presidente? Eu consigo. Tudo certinho? Na verdade, então, as dúvidas foram tiradas, né, vereadores? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, do Moacir e da direção,
que nos esclareceu que estava realmente entalado. E se der e que vai dar certo, nós vamos resgatar esse dinheiro e passar para os nossos artistas, né? Inclusive, vamos fazer uma indicação, né, Gabriel? Você viu lá? De repente, a Casa da Cultura, na verdade, a Secretaria de Cultura, fazia alguns shows, por exemplo, um show cultural no lago e contemplar alguns artistas que estão nessa pandemia. Não sei se há possibilidade disso, né, Moacir, o secretário, para que eles estejam trabalhando, porque no lago é espaço livre, não tem aglomeração, assim, não tem, né, certo, aglomeração, né? Não sei se há possibilidade disso daí, distanciamento e tal. O que você me disse? Vereador, na verdade, assim, até as atividades da Secretaria nesse primeiro semestre, vamos dizer assim, que nós estamos encerrando o mês de abril, já mês 4, né? Estamos indo para o mês 5. As atividades culturais da Secretaria da Cultura, nesse primeiro momento, por causa da questão da pandemia ainda, né? Elas estão acontecendo de uma forma muito, vamos dizer assim, o volume maior das nossas iniciativas e das nossas ações estão sendo de forma online, por causa da questão dos protocolos de segurança, né? Nesta semana, né, foi editado então um decreto que permite, né, que outras atividades culturais sejam realizadas, e nós aguardamos que no segundo semestre nós teremos um pouquinho mais de liberdade para a realização de ações. E sim, a Secretaria da Cultura está previsto dentro do seu cronograma de atividades, né, na verdade isso regularmente, né, no segundo semestre, normalmente é o segundo semestre que tem muita coisa que acontece dentro dos festivais de arte na praça, virada cultural. A gente tem um sonho, o desejo que esse ano a gente possa realizar a virada cultural, né, que ano passado as ações não aconteceram por causa da pandemia, não havia possibilidade disso ser realizado. Então, as ações da Secretaria da Cultura, mesmo sendo esse recurso tão pequeno, como vocês, né, perceberam, de alguma forma isso impacta na cadeia produtiva da cultura. A gente contrata artista, né, tem licitações para contratação de banda para festival, existem ações que a Secretaria da Cultura ela acaba movimentando, sim, a cadeia da cultura. Nós estamos aguardando que no segundo semestre nós possamos realizar essas ações, né, se a pandemia nos permitir, né. Eu acredito que sim, acredito que várias ações poderão ser retomadas. O próprio festim, né, que é uma das rendas que os artistas tiram, né, Chumbim? Já participou em quantos, vereador? Vários. Então tá. Quero agradecer a presença de vocês novamente, da Secretaria da Cultura. Eu, como vereador novo na casa de lei, o Gabriel veio aí para participar da reunião, o Chumbim, que já é servidor público de carreira, né, vereador Chumbim, tem uma certa experiência que ajudou nós a conduzir essa reunião aí. Mas muito obrigado pela presença de vocês, tá? Do que precisar do Legislativo, né, Gabriel? Nós estamos à disposição. E com relação ao auxílio emergencial, não seria, né, Gabriel, fazer algo parecido assim? Pode ter certeza que a Câmara já vai estar à disposição de vocês aí, tá? Muito obrigado.